Agora que você já assistiu ao vídeo da leitura deste capítulo, vamos dar início à nossa reflexão. Mas se você ainda não assistiu, eu recomendo que faça isso primeiro e depois volte aqui. O link para a leitura está na descrição deste vídeo. Dessa forma, você terá uma compreensão muito mais completa do texto e aproveitará melhor tudo que vamos refletir a seguir. Agora vamos ouvir a reflexão do capítulo 29 de Provérbios. O capítulo 29 de Provérbios encerra a principal coleção de provérbios de Salomão com uma forte ênfase na liderança, na disciplina, no temor do Senhor e na responsabilidade pessoal. Salomão mostra que a condição de uma família, de uma sociedade e até mesmo de uma nação está profundamente ligada ao caráter daqueles que a conduzem. Ao mesmo tempo, ele deixa claro que a verdadeira segurança nunca está nos homens, mas em Deus. O capítulo começa com uma advertência solene. Salomão afirma que aquele que insiste em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio. Mais uma vez, ele retorna a um dos temas centrais de Provérbios: a importância de aceitar a correção. Existe aqui uma revelação muito profunda. Deus fala repetidas vezes antes de permitir consequências mais severas. Ao longo de toda a Bíblia, vemos o Senhor enviando profetas, sinais e advertências antes de executar seu juízo. O problema nunca foi a falta da voz de Deus. O verdadeiro problema sempre foi a dureza do coração humano. Esse ensinamento revela a paciência do Senhor. Deus é longânimo e misericordioso, mas sua paciência jamais deve ser confundida com a provação do pecado. Logo depois, Salomão declara que, quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando os ímpios dominam, o povo geme. Esse princípio atravessa toda a história das Escrituras. Governantes íntegros promovem justiça, paz e proteção. Governantes perversos espalham corrupção, medo e sofrimento. Existe, porém, um detalhe muito importante. Embora os líderes exerçam enorme influência sobre uma sociedade, o verdadeiro rei continua sendo Deus. Mesmo quando Israel foi governado por reis perversos, o Senhor permaneceu conduzindo seu plano de redenção até a vinda de Cristo, o Rei perfeito. Na sequência, Salomão volta a falar sobre a disciplina dos filhos. Ele ensina que corrigir um filho traz descanso e alegria aos pais. Mais uma vez, a disciplina aparece como uma demonstração de amor. Assim como um pai corrige seu filho para prepará-lo para a vida, Deus também disciplina seus filhos para prepará-los para a eternidade. Mais adiante, encontramos um dos versículos mais conhecidos deste capítulo. Salomão afirma que, onde não há visão ou revelação, o povo se corrompe, mas feliz é aquele que guarda a lei. Esse texto é frequentemente utilizado para falar sobre sonhos, objetivos ou planejamento. Entretanto, no contexto bíblico, a palavra visão refere-se principalmente à revelação de Deus. Quando um povo deixa de ouvir a palavra do Senhor, perde completamente sua direção espiritual. Essa continua sendo uma das maiores crises da humanidade. O homem nunca foi criado para viver guiado apenas pelos próprios pensamentos. Ele precisa da revelação de Deus. Esse princípio encontra seu cumprimento perfeito em Cristo. Jesus é a palavra viva de Deus. Quem rejeita sua palavra inevitavelmente perde o rumo. Mas quem permanece em Cristo encontra a direção para todas as áreas da vida. Outro ensinamento muito profundo aparece quando Salomão escreve que o temor dos homens arma ciladas, mas quem confia no Senhor está seguro. Que verdade extraordinária! Quantas decisões erradas são tomadas simplesmente pelo medo da opinião das pessoas? Saul perdeu o reino porque temeu mais ao povo do que ao Senhor. Pedro negou Jesus porque teve medo dos homens. Por outro lado, Daniel permaneceu firme diante da cova dos leões, porque temia ao Senhor acima de qualquer autoridade humana. Existe aqui uma revelação belíssima. O medo dos homens aprisiona. O temor do Senhor liberta. Quanto mais conhecemos a Deus, menor se torna o poder que a opinião das pessoas exerce sobre nossa vida. Nos versículos finais, Salomão alerta contra o orgulho, a ira descontrolada e a bajulação. Ele afirma que o orgulho conduz à humilhação, enquanto a humildade conduz à honra. Mais uma vez encontramos um paralelo perfeito com Cristo. Jesus escolheu voluntariamente o caminho da humildade. Nasceu em uma manjedoura, serviu seus discípulos, lavou seus pés, entregou sua vida na cruz. E exatamente por isso foi exaltado pelo Pai acima de todo nome. O capítulo termina lembrando que muitas pessoas procuram o favor dos governantes, mas é do Senhor que vem a verdadeira justiça. Essa é uma conclusão perfeita para toda essa coleção de provérbios. Os homens julgam de maneira limitada,
Podem favorecer alguns e prejudicar outros, mas Deus julga com perfeita justiça. Nele não há parcialidade nem erro. Provérbios capítulo 29 nos ensina que uma vida sábia é construída quando ouvimos a correção. Permanecemos firmes na palavra de Deus, tememos ao Senhor acima dos homens e caminhamos em humildade. Quando Cristo governa verdadeiramente o nosso coração, deixamos de ser conduzidos pelo medo, pelo orgulho ou pela opinião das pessoas e passamos a viver segundo a verdade eterna de Deus. Agora, reserve alguns instantes para refletir. Você tem recebido as correções de Deus com humildade ou tem resistido à sua voz? Sua vida é guiada pela palavra de Deus ou apenas pelos seus próprios pensamentos? Existe alguma decisão que você tem tomado por medo da opinião das pessoas? Você teme mais aos homens ou ao Senhor? Se Cristo, o Rei Perfeito, governa verdadeiramente sua vida, isso pode ser visto nas suas atitudes diárias. Que esta palavra permaneça em seu coração ao longo do seu dia. Obrigado por acompanhar esta reflexão. Nos vemos no próximo capítulo. Que Deus o abençoe e fique com Deus.